Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o canal da Isa, canal onde eu, para quem não me conhece, sou Isa Schnell, nutricionista funcional com especialização em fitoterapia e tenho me especializado também no atendimento de pessoas vegetarianas, veganas em transição para o vegetarianismo. E também ajudo pessoas que querem conhecer métodos de emagrecimento, métodos de se alimentar de uma forma natural, através de estratégias baseadas em plantas. Então, vamos lá, gente. Essa semana a gente tem alguns temas para a gente conversar, definir alguns temas. E o tema de hoje é extremamente, na verdade, eu acho que é extremamente forte, né? Faz parte da crença de muita gente, de muitas mulheres principalmente, que é de que para eu me manter magra, eu preciso eliminar uma grande quantidade de alimentos. Eu não posso comer o que eu gosto, né? Eu vejo isso muito, né? E as pessoas acabam tendo é, essa crença muito forte, e isso faz com que muita gente desiste no meio do caminho porque não a consegue, né? Na verdade, essa crença de que é proibido, ela não é eficiente, né? A gente, na verdade, não deve ter isso, né, tão presente. Mas, na verdade, é o tema de hoje, a gente vai conversar, vou desmistificar um pouquinho isso, vou falar de alguns pontos estratégicos, na verdade, 4 pilares importantes para a gente se organizar, né? Quando a gente consegue organizar e a gente entender onde está onde a gente tem que controlar, para que isso não se repita, para que você possa sim ter alimentos que você goste no seu dia a dia, mas de uma forma inteligente. Quem aqui não se identifica com isso? Quem nunca pensou dessa forma, né? Na verdade, tudo isso que a gente vem falando, que a gente sabe, não tem muito segredo, na verdade, né? Porque tudo depende de equilíbrio. A gente tem que ter alguns equilíbrios na nossa vida para que a gente consiga ter liberdade, né? Liberdade e atingir uma sensação de tranquilidade, porque quando a gente está sempre brigando com isso, né? Brigando, eu não posso comer isso, aquilo lá é proibido, isso daqui não posso, aquilo lá ganho peso, a gente acaba vendo, é meio uma situação meio infernal, né? A gente não tem sossego. Quando a gente tem esse controle, quando a gente sabe aonde está se desequilibrando, a gente tem uma sensação de paz, né? Ficar em paz. A gente sabe aonde está o problema, a gente consegue organizar, se controlar e viver em paz. Vamos lá, então. Bom, basicamente eu identifiquei, eu vou comentar com vocês 4 tipos de equilíbrio importantes, que são importantes para a gente conseguir quebrar essa crença de que a gente nunca mais vai poder comer o que a gente gosta para se manter magra, né? Isso, na verdade, é o bate-papo de hoje, e eu vou, ao longo da nossa conversa, mostrar para vocês que isso é uma crença e basta a gente se organizar. Bom, o primeiro tipo de equilíbrio que a gente tem que buscar é o equilíbrio, né, clássico, não tem como fugir disso, né, que é o equilíbrio entre quantidades, né? Então, se eu consumo X calorias, eu tenho que gastar X calorias, porque se eu não tenho esse equilíbrio entre consumo e gasto, possivelmente eu vou começar a ter acúmulo, certo? Esse é nosso primeiro equilíbrio que a gente tem que vir buscar. Segundo ponto importante é buscar um equilíbrio na frequência de determinados alimentos que vão aparecer no nosso cardápio. Tem alguns alimentos que vão aparecer todos os dias, porque eles fazem parte do nosso cardápio, e tem alimentos que vão aparecer pontualmente. E é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. O terceiro equilíbrio que a gente tem que buscar é um equilíbrio qualitativo,
né, buscar fontes alimentares com boas qualidades, né, de uma forma equilibrada, para que eu consiga ter bons resultados. A gente vai falar um pouco sobre isso. E o quarto equilíbrio, e talvez eu acho que de todos esses, que é talvez um dos mais importantes e de um dos mais difíceis, né, é o equilíbrio das emoções. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Por quê, gente? Porque a gente, na verdade, né, a gente faz escolhas alimentares, né, por mais informação que a gente tenha, né, sobre o que é bom, o que não é, eu posso isso, não posso aquilo e tudo mais, quando a gente está em equilíbrio, né, e aí entra o equilíbrio emocional, sim, né, muito importante, a gente fica em paz, né, a gente tem que buscar estratégias e ferramentas que nos tragam a esse equilíbrio, né? Eu gosto até, vou até trazer um exemplo aqui, né, de situação, não sei se vocês já pararam para observar, né, as mulheres francesas, né, existe um padrão de mulher francesa, que elas são extremamente magras, né, longevas, assim, magras e tal, e, né, todas estilosas, e é bem comum, né? A gente vê isso em filme, inclusive, né? Assim, elas comem bem, comem de tudo, na verdade. Não existe aquele padrão de que vive de dieta. Elas não vivem de dieta, né? A alimentação francesa ela é extremamente rica em gordura, né? Tem bastante, enfim, preparações com manteiga, enfim, bastante coisa assim. Muita confeitaria francesa também é importante, né? Tem bastante, é bem conhecida. Mas como que é o padrão delas alimentar, né? Então a gente tem que talvez pensar um pouquinho, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, de que é extremamente importante entender que, ok, eu decidi comer um determinado alimento, eu vou comer um determinado alimento até eu me sentir saciada. Isso é um ponto. A gente às vezes não tem esse pensamento, né? A gente quer comer, talvez junto com uma emoção envolvida, a gente come sem perceber, por exemplo, ou a gente come mesmo se sentindo saciado, a gente continua comendo, porque não é legal deixar no prato, né? A gente tem essa crença de que não é legal deixar nada no prato, então tem que deixar o prato limpo, ou não quer desperdiçar, né? E é um padrão, talvez, que é errado, porque a gente seguindo esse padrão, a gente não consegue buscar conseguir esse equilíbrio de se manter magra, mas mesmo assim comendo de tudo, né? Então a gente tem que talvez repensar um pouco sobre isso. Vamos lá. Bom, falando do equilíbrio número 1, que é o equilíbrio entre quantidades, né? Quantidades, porque realmente a conta tem que fechar, né? Por mais outros fatores envolvidos, do fator prático, a gente tem que entender que se eu como 2.000 calorias e gasto 1.000 calorias vão ficar sobrando, né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, sim. E aí a gente tem algumas formas de fazer isso, ou aumentar a queima, incluindo uma atividade física, por exemplo, ou diminuindo a ingestão calórica, né? Pelo menos, principalmente no primeiro momento, né? Se eu estou num processo que eu ganhei o peso, esse processo tem que acontecer inversamente. Para eu perder, eu tenho que consumir menos e gastar mais. Então, no primeiro momento, essa balança vai estar em desequilíbrio, sim, consumindo menos e gastando mais, até a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, e aí, junto com as outras estratégias, a gente conseguir manter esse equilíbrio e poder, sim, comer coisas que a gente gosta no dia a dia, eventualmente, certo? Então tá, então o que eu tô falando para vocês? Que se eu fizer uma dieta com uma quantidade menor de calorias e gastar, né, eu vou conseguir ter esse equilíbrio. Existe uma estratégia que eu gosto muito de sugerir, porque ela potencializa o processo de queima de gordura,
que é criar uma intermitência energética durante uma semana. Então, o que eu estou falando para vocês? Se você comer todo dia 1.500 calorias e gastar todo dia 2.000, no final da semana você conseguiu, né, ganhar um bônus a mais, porque você acabou emagrecendo, né, queimando essas 500 calorias a mais por dia, e aí você no final de uma semana, talvez você esteja um pouco mais leve, comendo meio quilo mais magro, enfim, alguma coisa assim. Eu estou falando para vocês que isso de uma forma linear. Agora, tem uma ferramenta, que é essa intermitência ao longo da semana, onde, por exemplo, se em alguns dias da semana você fizer uma restrição energética um pouquinho maior, ou seja, eu não vou comer 1.500 todos os dias, mas 2 ou 3 vezes na semana eu vou consumir 1.000 calorias, e essas 1.000 calorias vão ser de uma excelente qualidade. Isso significa muitos vegetais, muitas frutas à base de plantas, né? Ficar 2, 3 dias só com muitos sucos, smoothies, saladas e tal. Durante os outros dias, eu vou ter uma margem para até consumir um pouquinho mais do que 1.500. Então, nesses dias que eu até tenho uma margem maior para consumir um pouquinho mais, porque eu economizei em alguns dias, esses alimentos um pouquinho mais calóricos que te agradam, eles podem entrar. E o mais interessante, gente, é que quando a gente tira uma média desses dias que a gente consumiu, inclusive esses alimentos que a gente gosta, a média diária ainda fica abaixo do que você deveria consumir se você fizesse uma alimentação linear, todo dia igualzinho. Por que é interessante essa estratégia? Porque a gente acaba, além de criar um mecanismo tipo do organismo entender, nossa, o que está acontecendo hoje? Hoje eu vou ganhar uma quantidade menor de nutriente, de energia, e no outro dia eu vou ganhar mais, então a gente acaba estimulando o nosso metabolismo a trabalhar de uma forma, né, mais dinâmica, não fica aquela coisa paradinha todo dia igual a gente estaciona. Então a gente cria essa intermitência, a gente estimula o nosso organismo a trabalhar de formas diferentes. Um outro ponto importante é que nos dias de restrição um pouquinho maior de calorias, incluindo alimentos mais ricos nutricionalmente, realmente eu vou estar nutrindo a célula, né? E aí esse alimento que vai entrar no dia seguinte, por exemplo, eu gosto de tomar um vinho. O vinho vai aparecer nesse dia que tem um pouquinho mais, que eu vou me permitir uma caloria a mais. Então, claro, no dia anterior eu vou dar muito nutriente para o meu organismo e isso ajuda, inclusive, a eliminar a toxicidade desse alimento, ou no caso, o vinho, alguma coisa assim. Né? A gente favorece o detox também. Então, essa intermitência ela é interessante e também a gente pensa na qualidade desses dias com calorias um pouco reduzidas, mas é uma estratégia muito legal de se fazer, tá? É claro que não, assim, por mais que eu esteja falando, né, de números, calorias, não é interessante ficar calculando calorias, ficar bitolado em quantidades e X gramas, eu acho que não é isso, né, eu acho que eu trouxe esse tema falando, inclusive, de calorias para poder ilustrar da importância da gente ter esse equilíbrio, sim. É claro que a gente não gasta todo dia a mesma quantidade de calorias, tem dias que são mais corridos, tem dias que são menos corridos, tem dias que, enfim, que a gente inclui atividade física ou não, e a nossa demanda energética varia também. Então, a gente não é linear, não é 100% sempre igualzinho, mas a gente precisa entender que é possível, sim, fazer essas estratégias para estimular nosso metabolismo e tudo mais, certo? Então, esses alimentos que você gosta muito, podem fazer parte desses dias, sim. Bom, vamos lá. Segundo equilíbrio é o equilíbrio entre frequências de determinados alimentos, né? Porque o que eu vejo muito no dia a dia, assim, quando as pessoas sentam e a gente começa a fazer um recordatório, começa a entender como que é a dinâmica tal, é muito comum, né, as pessoas se darem conta de que os alimentos mais vilões, né, que são considerados os vilões, eles aparecem de uma forma recorrente, né, no dia, inclusive, né, não é só na semana.
E esses alimentos são os mesmos para todo mundo, né? Para nós, mulherada aqui, sempre é o problema de todo mundo, a maioria, pelo menos, que são os doces, os chocolates, né? Quem aqui não fica, né? Enfim, precisando daquele docinho à noite? Ai, depois do almoço preciso de um chocolatinho, né? Então, e aí, quando a gente vê que realmente essa frequência acontece, é, é uma frequência recorrente e mais de uma vez por dia, a gente tem que buscar esse equilíbrio, certo? Porque não é fazendo isso dessa forma que a gente vai conseguir manter, né? Se a gente emagrecer ou perder o peso, e eu acho que eu nunca mais vou poder comer aquele alimento, porque ele vai me fazer mal, vai me engordar. Na verdade, não é isso. Esse alimento, muitas vezes, durante a semana, não é legal. Então, ter esse equilíbrio de frequência é extremamente importante, certo? E aí, o que eu gosto de sugerir aqui como uma estratégia? Então, se eu sei que eu vou ter na minha semana alguns eventos acontecendo, inclusive vai ser o dia que eu vou tomar meu vinho, vai ser o dia que eu quero, enfim, vou me encontrar com os amigos menos, né? Talvez, enfim, vou fazer alguma coisa mais gostosa, enfim, vai ter uma preparação, uma fritura, alguma coisa assim. Eu vou, talvez no dia anterior, fazer uma restrição mais energética, no dia seguinte eu vou permitir que aquele alimento apareça. E aí eu vou saber que na minha semana eu vou ter uns 3 dias onde isso vai acontecer, mas eu sei que nos outros dias eu vou buscar esse equilíbrio, né? E a gente não perde a mão, né? Isso que é importante, manter esse equilíbrio e saber a frequência que você vai poder consumir e definir isso, talvez, né, previamente, é uma estratégia muito, muito interessante, certo? Bom, falando agora do equilíbrio entre qualidade dos alimentos, da qualidade dos alimentos que vão fazer parte do cardápio, né? Porque o que eu queria comentar com vocês, a gente tem os grupos alimentares que são essenciais para a gente ter uma alimentação equilibrada, né? Eu já falei na semana passada, mas eu vou falar de novo para quem está pegando agora. A gente tem os 3 grandes grupos, que é o grupo dos alimentos energéticos, o grupo dos alimentos construtores e dos reguladores, né? Então, a gente tem esses 3 grandes grupos, né? Os energéticos são os carboidratos e gorduras, os construtores, que são as proteínas, que podem ser de origem vegetal ou animal, e o grupo regulador, onde nós temos as vegetais, as frutas, que fornecem vitaminas, minerais e fibras. Então, quando eu estou falando de equilíbrio qualitativo, primeiro eu preciso ter um equilíbrio entre quantidades, né? Quanto eu vou ter daqui de cada grupo desse, e que tipo de alimento vai ser, qual a qualidade desse carboidrato, qual a qualidade dessa proteína, né? Então, isso é extremamente importante, porque eu posso sim comer uma massa, eu posso sim comer, enfim, uma preparação enfim, mais gordurosa, enfim, alguma coisa assim, posso sim, né? Desde que não seja todos os dias, porque existe um padrão, as pessoas acabam comendo batata frita todos os dias, comendo um bife à milanesa todos os dias, né? Então, esse padrão, né, não deve, essa qualidade não deve ser frequente. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio qualitativo também. Então, buscar fontes de carboidratos de boa qualidade, como, por exemplo, um arroz integral, ou um tubérculo, né, uma batata doce. Aqui a gente tem mandioquinha, mandioca, pode ser alguma preparação é, com farinhas integrais, né? Se for proteína, não precisa necessariamente ser sempre proteína animal. Eu já falei isso, né? E eu gosto sempre de repetir para quem come carne, diminua a quantidade dessa carne, porque ela é inflamatória, não está fazendo bem para as pessoas, né? Então é isso. Se for consumir proteína animal, consuma apenas em uma refeição no seu dia, e aí já é super suficiente. E na outra, sempre tem que ter proteína vegetal. Então, sempre tem um feijão, uma ervilha, um grão de bico, uma lentilha, alguma preparação nesse sentido. E
o grupo mais importante, né, deveria ser o nosso grupo principal, na verdade, que é o grupo das vitaminas e minerais, os vegetais e frutas, né, que a gente hoje não valoriza, a gente não dá valor, né, não faz parte da grande maioria do prato da grande maioria das pessoas. E aí, exatamente nesse grupo onde que fornece tantos nutrientes, é tão benéfico para o nosso corpo, que não está sendo consumido, né? Então, esse grupo tem que fazer parte do meu dia, 50% do que eu como do meu dia tem que ser de vegetais e frutas. E isso não tem acontecido. Então, buscar esse equilíbrio qualitativo é extremamente importante para a gente realmente poder ter paz, né? A gente tem um padrão muito equilibrado durante o dia, durante nossos dias a dia, né? Enfim, nossa rotina ser bem, ter um padrão equilibrado para a gente ter paz, porque eventualmente eu vou comer alguma coisa diferente, isso não vai me fazer mal. Eventualmente eu vou quero tomar um vinho, tudo bem, né? Vai cair bem, vai fazer bem, e eu vou continuar mantendo meu padrão como eu gosto, né? Enfim, mais magro e tudo mais. Agora, gente, eu acho que é um ponto extremamente interessante, né? Esse quarto equilíbrio, que é o equilíbrio das emoções, porque a gente tem muito isso presente na nossa vida, e a gente não se dá conta como isso é presente e como a gente é influenciado e como a gente carrega coisas, né, vindas da infância que está diretamente relacionado com emoções, né? Então a gente tem desde filmes, né, que nos mostram pessoas tristes sentadas na frente da televisão, comendo um pote de sorvete ou uma caixa de bombom, né? Não precisa ser só em filmes, a gente vê isso em casa também, né? Isso acontece com a gente também de vez em quando, onde a gente leva uma emoção, né? Associa a emoção àquela necessidade de comer aquele alimento, determinado alimento, né? Então, gente, o que, que a gente sabe hoje cientificamente? Que o que a gente come afeta a nossa forma de como a gente sente. E como a gente sente também afeta a maneira de como a gente come. Então, está tudo muito relacionado, né? O que pensamos gera emoções, mas o que comemos também gera emoções. Então, isso é extremamente importante, porque quando a gente para pensar, quando a gente para se entender o que está acontecendo dentro da gente, a gente consegue tomar melhores decisões, principalmente com relação à alimentação, né? Porque hoje a gente sabe que muitos exageros, né? Muitas pessoas que acabam desenvolvendo um sobrepeso maior, tem uma ansiedade muito grande, tem um fator emocional muito envolvido aí, e aí precisa realmente, às vezes, não tem, por mais estratégias que a gente fale, a pessoa precisa sim, né, refletir, entender, talvez precisar de ajuda, fazer algum tratamento, entender tudo isso, buscar outras ferramentas de autoconhecimento para poder conduzir e ter esse controle, né, de não associar o que sente com o que come e nem levar o que come com o que sente, porque acaba virando uma bola de neve tudo isso, né? Então, vamos lá, a gente, na verdade, tudo isso vem da nossa infância, né? Primeira forma de a gente se conectar com amor vem através da amamentação, né? Então, está associado diretamente com a alimentação. Então, não tem como desvincular isso, né? E é extremamente forte isso. E essas conexões acontecem ao longo da nossa vida o tempo todo. A gente tem comemorações marcantes, está sempre envolvidas com alimentação, casamentos, aniversários, festas, formaturas, nascimentos, né? Enfim, a gente está tudo sempre muito associado à comida, a festejar, a confraternizar, enfim, e isso está sempre associado a emoções, né? E aí as emoções podem ser sempre pode ser boas ou não, pode não ser tão boas
também. Bom, o que a gente tem com relação a isso, com relação a as pessoas desenvolverem diferentes comportamentos com a resposta às suas emoções. Então, a gente sabe, né, eh, que tudo isso tem fatores externos, sim, acontecendo, né, mas assim como eu falei que a gente acaba usando a nossa emoção para é, como uma forma de a gente se sentir, talvez, acolhido, né? Quando a gente resolve comer um alimento, né? Então, aquele alimento vai me dar uma sensação de acolhimento, né? Se eu estou feliz, eu vou comer um doce, ou se eu estou triste, eu vou comer um doce, né? Então, existe uma sensação, existe na verdade, um ciclo vicioso, né? Para eu me sentir acolhida, eu preciso comer um doce, por exemplo. Então, a gente vai ter que. Existe um mecanismo aí envolvido, né, que a gente precisa quebrar, porque senão a gente acaba entrando nisso e não consegue sair, né? E esse processo, de forma recorrente, vem levando as pessoas a esse ganho de peso, né, excessivo. Então, a gente precisa fazer esse exercício de perceber antes de tomar a decisão de escolher o alimento, de perceber que emoção está envolvida, né? Que tipo de fome que eu estou tendo, porque quando a gente para pensar, é bem interessante isso, né? Se a fome é uma fominha, é fominha de alguma coisa específica, é uma fominha que vai me dar uma sensação de alegria, né? Então, normalmente não é fome fisiológica, e tem tudo isso envolvido, certo? Um ponto interessante, importante, né? E aí a gente, que acho que tem a ver com a emoção, com a falta de percepção da emoção, que está envolvido com o nosso estilo mesmo de vida. Hoje a gente para muito pouco para perceber o que a gente está comendo, né? Então a gente está sempre acelerado, tô com bastante, enfim, estou na correria, e aí eu às vezes mal sento, ou se sento que estou no celular, ou estou, né, num processo aqui de não perceber o que eu estou comendo, né? Isso acaba prejudicando muito isso, porque acaba comendo, além de não saber o que está comendo, comer mais do que deveria, né? Então, isso daqui também não é legal. Basicamente, gente, se a gente tiver clareza né, e se a gente conseguir se reorganizar na forma de como a gente vai se alimentar e perceber esse tipo de fome, que fome emocional é essa, o que está me gerando, porque na verdade, quando a gente entra nesse processo, a gente está só alimentando alguma coisa, mas a gente não está olhando para a causa, o que está me causando uma ansiedade, o que está me deixando triste, né? E aí, né, entender que o alimento, ele vai ali de uma forma muito pontual, né, e por um período muito curto, ele vai me trazer uma sensação de conforto, né, mas depois não, né, depois vem a sensação de culpa, e aí a gente fica se culpando, putz, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, e aquele alimento vai fazer muito mal, né? E aí a gente cria a crença de que o alimento não pode fazer parte da minha vida porque ele é vilão, né? Ele me engorda, enfim, ele não faz bem. E não é verdade, né? Então a causa de tudo isso tá talvez é um processo muito mais profundo que deve ser avaliado e observado e entendido onde está a causa, por que eu estou ansiosa, por que eu estou triste, né? E não levar isso para o alimento, porque isso vai gerando um ciclo muito ruim, muito, muito ruim mesmo, né? Bom, vamos lá. Vou passar aqui para vocês algumas dicas, na verdade, né? Que eu, na verdade, defini aqui, que para quem acha, então, que para se manter magra nunca mais vai poder comer o que gosta, trouxe umas dicas para tentar desmistificar isso, porque isso não é verdade, né?
Então, repetindo, a gente definindo nos dias, os dias que eu vou querer comer o que eu gosto, o dia que eu vou querer tomar meu vinho, o dia que eu vou querer, enfim, fazer alguma coisa diferente, eu vou criar estratégias, né? Recapitulando o que eu falei, a estratégia de fazer dias intermitentes, com quantidades calóricas intermitentes, um dia antes eu vou fazer um dia mais cheio de smoothies, sucos e saladas. No dia do vinho, então, eu vou tomar meu vinho, eu vou comer o meu aperitivo, enfim, alguma coisa assim, e tudo bem, tá? Tudo bem também. 90%, outra dica, 90% da sua semana deve ser uma alimentação qualitativamente equilibrada. Tem que ter esses grupos de uma forma equilibrada. Você tem que comer muitas plantas, vegetais, frutas, controlar a quantidade de proteína animal e ter qualidade, um carboidrato de boa qualidade. Então, isso tem que ser 90% da sua semana, tá? Tem que ser sempre, a maioria dos dias, porque os outros dias vão aparecer, e quando aparecer pontualmente, vai ser uma festa, tudo bem, você vai ficar em paz, você vai ficar em paz. Esse é o grande objetivo, ter esse equilíbrio, ter o controle e ficar em paz, né? Bom, dica número 4, e aqui eu vou destrinchar com vocês algumas técnicas, né, de a gente exercitar, né, no ato de comer, praticar o mindful eating, né, na verdade, é ter uma atenção plena no ato de comer durante a refeição. Isso é extremamente interessante e poderoso. E aí, para a gente ter de forma prática, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou colocar isso em prática, né? Então, primeiro ponto que eu vejo muita gente falhando por falta de cuidar disso, né? Porque, na verdade, é um momento importante se alimentar, e as pessoas acabam comendo de uma forma muito, vou pegar qualquer coisa, vou me servir e vou comer de pé, eu vou comer na televisão porque eu não tenho tempo, enfim, qualquer coisa assim. É realmente montar a mesa, arrumar a mesa, põe como fala, um joguinho americano, põe o seu prato, os seus talheres, põe ali um copo que você realmente, sabe, põe uma mesa bonita para você realmente valorizar esse momento. Isso aqui é extremamente importante. Colocar uma música relaxante é extremamente legal, né? Nada de ficar fuçando na internet, porque acaba ficando ansioso, tudo isso gera ansiedade. Ai, deixa eu ver, nananã, e a gente fica, né, gerando muita ansiedade. Um ponto importante que é quando você montar tudo isso, montar esse ambiente para você, procure trazer uma sensação de gratidão, né, e de percepção do alimento, né, porque tudo isso é muito mágico, né. Enfim, claro que a minha área, eu acho tudo isso muito incrível, mas realmente, né, da onde vem o nosso alimento, né, todo o trabalho que está envolvido para a gente ter aquele alimento na nossa mesa, e isso é extremamente, enfim, é gratificante. Outra dica prática, na hora de montar o prato, a gente chega já naquela correria, já vai lá montando os pratos, e é, a gente às vezes não para perceber o tamanho da nossa fome, às vezes a gente nem tem fome, mas está no horário, tem que ser naquele horário, e a gente perdeu essa nossa conexão, né? Porque a gente foi condicionado, né? A gente tem essa condição, preciso comer tal hora. Claro que se a gente cria uma rotina, esse processo acontece sim, naquele determinado horário, a gente tem fome e tudo mais. Mas às vezes tem dias que a gente está com mais fome, tem dias que a gente nem tem tanta fome, né? E aí o que acontece? A gente monta o nosso prato e come de qualquer jeito, mesmo sem perceber o tamanho da nossa fome, né? Isso é uma coisa importante antes de se servir, perceber isso. Outra dica, gente, procure, por mais difícil que seja, porque eu acho que essa prática ela é muito difícil mesmo de fazer, eu digo por mim, e eu digo porque meus clientes também têm dificuldade, e eu vou propor para vocês esse desafio de fazer as suas refeições em 20 minutos. Então, faz esse exercício a partir de amanhã. Senta na mesa, observa o relógio, fala assim, eu tenho que terminar minha refeição em 20 minutos. E aí, durante esses 20 minutos, usar
o mindful eating, perceber o alimento, mastigar o alimento. E aqui eu vou falar da importância de a gente realmente mastigar e comer em silêncio. Porque quando a gente come em silêncio, a gente consegue homogeneizar o alimento de uma forma extremamente importante, onde a gente consegue ter toda a ação das enzimas na boca, que já começa o processo digestório, e quando a gente está mastigando e em silêncio, a nossa língua ela faz um movimento para realmente esse processo acontecer de uma forma eficiente. Mas quando a gente come falando, a nossa língua faz um outro movimento e essa homogeneização do alimento não acontece. Então, procure trazer por 20 minutos no seu dia. Faça isso. Fique em silêncio. Faça a refeição em 20 minutos. E você vai perceber como a sua digestão melhora, como a sua sensação de saciedade, ela vem e você percebe que aquele alimento que você colocou no prato nem precisava ter colocado, porque você percebeu que você podia ficar com menos, né, com menos alimento do que você se serviu. É extremamente importante isso e desafiador, mas eu desafio vocês aqui para colocar esse ponto em prática, certo? Outro ponto, então, nesses 20 minutos, procurar, ao colocar o alimento na boca, fechar o olho, perceber textura, perceber sabor, perceber aroma, né, quando vai colocando o alimento, perceber sabores, né, o que está predominando, é mais qual a combinação, nem sempre, né, a combinação do arroz com feijão, enfim, tem tudo ali, a gente para de perceber isso, né, então tem tudo, é muito importante quando a gente está nesse processo de presença. Outro ponto importante, que também eu quero desafiar vocês, além de procurar fazer as refeições em 20 minutos, toda vez que eu colocar o alimento na boca, eu descansar os talheres, certo? Imagino aí que quem não solta os talheres, né? Começa a comer e quando vejo acabou, não deu 5 minutos. Então, gente, isso é um condicionamento, criar esse condicionamento, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, qual é o objetivo no final? É fazer com que a intenção de tudo isso, vocês se tornem mais tranquilos na hora de comer, né? Consumam menos alimentos do que precisam, tenham uma digestão muito mais facilitada, e tudo isso é benéfico para a saúde, né? E aí a gente fica em paz, a gente vive e fica em paz, sem precisar ficar correndo atrás, criando estratégias e tornando os alimentos todos são os vilões, eu nunca mais vou poder ver isso, tá? Mas falando tudo isso, o meu último desafio para vocês, que esse daqui é bem legal, faça uma refeição no seu dia com a sua mão não dominante. No meu caso, eu sou canhota, né? E eu vou falar para vocês que é extremamente desafiador desenvolver o lado não dominante, que no meu caso é o lado direito. Só para fazer um parênteses aqui, há uns 2 anos atrás eu sofri um acidente de bike, eu tive um problema sério no ombro esquerdo, quebrei meu ombro, eu fiquei muito tempo imobilizada, e eu tive que aprender a usar meu lado direito. E foi muito desafiador, porque a gente não tem habilidade, né? E hoje eu posso falar que foi importante, foi bem importante isso. E claro, o que me trouxe, eu tinha que ter muita presença, porque se eu não tivesse presença, eu não conseguiria conduzir o alimento para minha boca, por exemplo. E claro que eu tive que aprender a me pentear com o lado direito, com o braço direito, tive que aprender a escovar os dentes, enfim, tudo isso me trouxe grandes desafios e eu tive que mudar alguns botõezinhos na minha cabeça para fazer isso acontecer e funcionar. Isso, e eu queria, né, então esse era o tema de hoje, para a gente concluir, então, para falar para vocês que realmente, né, esse mito, né, de que a gente manter bem, para me manter equilibrada, para me manter dentro do meu peso, que eu me sinto bem, eu posso sim comer alimentos que eu gosto, né, dentro de uma condição equilibrada. Então, acho que a base de tudo isso é se você tem dentro de você, se você chegou, achou esse equilíbrio dentro de você,
acho que fica tudo muito fácil, fica tudo muito leve, e acho que é esse o grande objetivo, né? Tem que ser leve, a gente tem que se sentir bem e tem que ficar de bem, ficar em paz, ficar feliz, certo? Um beijo para vocês, tudo de bom, uma ótima semana. Amanhã tem mais. Um beijo.